No CBN Educação, a gente recebe o professor de Educação Física do Centro Universitário Salesiano, Arthur José Esquariz de Carvalho, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo. Boa tarde para você, Arthur. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez aqui com vocês na CBN. Pedir para aproximar um pouquinho mais o microfone, professor. O assunto é bastante interessante, né? Como a prática esportiva ajuda a baixar o estresse dos adolescentes em tempos de muita cobrança, avaliação e adequação ao perfil profissional. A questão é essa, professor. Às vezes o jovem fala, eu preciso estudar, mas se ele parar 1 ou 2 horinhas por dia, 3 vezes por semana para jogar um futebol, jogar um tênis, fazer uma corrida, ele pode melhorar o desempenho dele nos estudos? Sem dúvida. Não só os esportes de maneira geral, mas o exercício físico de maneira geral é algo que promove, né, muitas alterações dentro do nosso organismo. E essas paradas, na verdade, são benéficas, né, não só pelo esporte em si, mas para que esse descanso ou essa sair dessa rotina faz com que a gente tenha uma melhora a concentração, que a gente consiga, na verdade, atingir esses objetivos aí em relação ao estudo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 80% dos adolescentes ali entre 11 e 17 anos não praticam exercícios com frequência, intensidade também adequada, né, para a faixa etária, e um dos motivos é exatamente o excesso do uso de aparelhos eletrônicos, né? É uma realidade, cada vez eles começando mais cedo a ter acesso a essas tecnologias e ficando focados, né, e centrados até com o corpo com esses aparelhos. Sim, ao mesmo tempo que a tecnologia é bom, né, é algo que pode promover que a gente consiga ter ganho de tempo, mas ela também tem escravizado, de certa forma, né, especialmente ali crianças e adolescentes. Isso é preocupante. O exercício físico e o esporte é algo que pode contribuir muito nesse sentido, da gente conseguir trazê-los, né, para essas condições de melhora, mas a gente até brinca, né, que quando a gente está com o aparelho na mão, a gente costuma ficar de cabeça baixa, né, sempre olhando para baixo. Isso já tem estudos que mostram que isso acaba levando o indivíduo até para uma condição de uma depressão. Até vem aquela expressão, levanta a cabeça, né? Quando a gente faz esse processo de erguer a cabeça, a gente acaba estimulando alguns neurotransmissores que são o contrário dessa situação. Então esse é um problema não só das tecnologias visualmente, mas também do ponto de vista da própria fisiologia do corpo. E até nas atividades escolares mesmo, né, de educação física, né, que faz parte da grade curricular, existe essa dificuldade do interesse, né, de se dispor a movimentar o corpo, né, porque prefere ficar ali mais parado. Não, claro, não todos os alunos, né, nem todas as crianças, mas às vezes a dificuldade de receber esse estímulo. Sim, a educação física é uma atividade extremamente importante dentro do currículo, né? Em vários momentos da história, ela passou por condições de ser até negligenciada. Mas a gente está sempre trabalhando, na verdade, para trazer isso de volta. Tudo é movimento. Desde do nosso nascimento até o fim, tudo é movimento. Então, assim, a gente sabe o que acontece dentro do nosso organismo em função do movimento humano. Então, o exercício, o esporte, ele vai promover uma série de condições fisiológicas do nosso corpo que vai contribuir para que, até dentro dos estudos, que a gente imagina que isso é separado, mas não é, as crianças têm estudos que mostram que elas melhoram. Os adolescentes que vão se preparar para vestibular, as pressões são grandes, né? Essas condições bioquímicas do nosso corpo, elas são modificadas através do exercício e do movimento. Aí que eu queria chegar, professor Arthur. Às vezes o aluno... Eu já falei do tempo de estudar, né, que foi a primeira resposta que você trouxe para a gente, e às vezes o estudante, principalmente o vestibulando, que eu estou focando nessa pergunta, acha que se for praticar uma atividade física, se for jogar um futebol, se for fazer uma corrida de rua, vai meio que se estressar porque vai se cansar fisicamente. É separado o mental do físico, até pela questão da endorfina, da adrenalina. Queria que você explicasse isso pra gente. Historicamente, a educação física decapitava as cabeças lá atrás, né? Até o nome educação física, acho que a sugestão é que isso fosse modificado, educação do físico, né? Na verdade, é muito mais do que isso. Então, assim, não se separa isso. Ao contrário, né? Quanto mais atividade esses adolescentes puderem ter acesso, melhor vai ser o desempenho deles. Então, assim, essa pausa, isso aí não é, na verdade, um tempo perdido, é muito ao contrário.
Quanto mais eles puderem ter esse engajamento, eles vão perceber que o ganho, na verdade, de cognição, inclusive, aumenta. Uma coisa que se sabe já por estudos é que quanto mais a gente se movimenta, mais a gente consegue ter novas conexões do ponto de vista do sistema nervoso central. Né? As nossas células nervosas, elas conectam cada vez mais e isso é bom para a memória, isso é bom para tudo. E aí você falou, né, até para a questão do bem-estar, né, de ter alguns episódios de depressão, até pelo uso da tecnologia, né, que você disse, esse isolamento às vezes, né, que o adolescente ele acaba buscando diante exatamente do contexto da nova fase, mudanças hormonais, do próprio corpo, de aceitação, né? Imagino a dificuldade que seja, às vezes, dentro desse universo, né, do trato professor-aluno, de fazer essa motivação também. Isso vocês... Existem estratégias também desse novo modo, né, de agir desses adolescentes? Existem muitas estratégias, inclusive na própria tecnologia, né? Tem videogame hoje que você faz o uso do movimento. Então, assim, isso foi uma estratégia da própria indústria para conseguir não ter se atacada tanto por esse processo e também contribuir, né, para essa questão do movimento. Eu tenho filhos pequenos e eu percebo isso no meu dia a dia. Toda vez que eu chamo para uma atividade, eles largam qualquer coisa eletrônica para vir brincar. Então, assim, basicamente depende de nós. É que as pessoas, na verdade, às vezes trocam, né, em relação até aos filhos ou aos alunos, para ficar mais tranquilo e deixa a tecnologia tomar conta. Isso é um erro. A gente precisa, na verdade, estimulá-los. Professor, e também tem a questão hoje de, como você já até citou, de tentar trazer de volta a educação física, que antes era um grande momento para os alunos, pelo menos da minha geração lá atrás, que era criança nos anos 80, a hora que chegava a educação física, aprendia a jogar handebol, aprendia a jogar basquete, jogava vôlei, tinha o futebol no fim do mês para a molecada se divertir. E hoje, né, muita gente ou não vai para aula ou pega atestado. Por que prejudica tanto, né? A gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, que a gente tem até torneios universitários para o atleta se tornar profissional em todas as modalidades. Por que aqui no Brasil ficou tão de lado a educação física e como fazer para reverter isso? Dá para voltar? Eu acho que ela já melhorou bastante, né? Ela realmente passou por essa fase, essa questão, quase que uma depressão nessa condição, mas ela passou a evoluir novamente. Lá nos nossos cursos a gente trabalha muito isso com o aluno desde o início, desde a entrada, né? De que qual que é a importância desse profissional. Não é mais só esse ou aquele esporte, nós cuidamos de pessoas. E a gente sabe que, eu não sei o que esse indivíduo vai ser quando crescer, mas toda essa estimulação que é dada ali desde o início, e a educação física escolar, ela é mais importante do que a gente fala do quarteto fantástico, né? Os 4 esportes, né? Não é só isso, muito pelo contrário. A gente vai ensinar desde primeiros socorros, né, até gestão. Então, hoje, essa educação física que é ensinada na faculdade, principalmente lá na nossa, ela é voltada para uma formação mais ampla. Então, esse aluno lá dentro deve ser estimulado em tudo aquilo que se diz respeito ao movimento humano. E aí, dentro dessa questão do estímulo, tem muito a ver também com o que esse adolescente, ele se identifica mais com alguma atividade, porque a gente fala às vezes de educação física, que são aqueles esportes tradicionais, né? Mas ele não se interessa tanto por aquilo. É possível indicar novos caminhos, né? Tem várias possibilidades, né, para se movimentar. Sim, essa é a opção dentro de um novo modelo de escola, mas aí não é só a educação física. Acho que o modelo escolar precisa mudar e mudar muito. Eu falo que a gente está muito, muito atrasado. Isso não é só no Brasil, tá? Isso é de maneira geral. Mas o estímulo ele vai vir na medida que a gente entender que as pessoas são diferentes e a gente poder oferecer oportunidades. Hoje a escola, por exemplo, a gente tem pessoas com deficiência junto com as pessoas que não têm. E essa é uma área da qual eu tenho especialidade. Então a gente precisa construir aquela aula, né, de maneira que a gente possa atender a todo mundo. Da pessoa que está numa cadeira de rodas, né, até o indivíduo que não gosta de esporte. Então a gente precisa criar essas oportunidades. Só um detalhe, porque muita gente está ouvindo a gente, tem um sonho, né, talvez, por exemplo, quem quer ser técnico de futebol. Se não jogou bola, tem que, antes dos cursos, né, lá da CBF, da UEFA, tem que se formar em educação física, né? Tecnicamente, esse é o correto, né? No passado, isso não era bem desse jeito, né? Muitas vezes o atleta
automaticamente se transformava, né? Um ex-atleta se transformava num técnico. Hoje, há uma exigência, existe um conselho, né? Esse conselho ele apoia esse conceito de que a gente tem que ter uma formação e isso dá uma diferença. A gente experimenta isso com pessoas que não tinham e depois fizeram a faculdade e perceberam, nossa, eu sou um profissional diferente do que eu era antes só pela prática. Então, conhecer a pessoa de uma forma mais profunda faz toda a diferença. Imagino que muitos acabam optando pela escolha profissional, até da educação física, por alguma identidade com um esporte, né? O Marco Arizo aqui citou a questão do futebol. Mas diante daquilo que a gente também comentava, da diversidade, né? De pensar no respeito das individualidades, né? Desse interesse coletivo, é preciso ser flexível a isso, né? Sim. Eu, quando recebo os alunos ingressantes, né, no nosso curso, a primeira pergunta que eu faço é por que é que vocês escolheram essa área, né? E a resposta é porque eu gosto de esporte. Então a gente sabe que realmente a origem está ali. Mas eu falo, olha, se você veio para a faculdade somente pela prática, vai ser o clube mais caro da sua vida. Né? O objetivo da faculdade não é esse. O objetivo da faculdade é ensinar na construção de um profissional que vai atender a sociedade. Então eles precisam entender essa diferença. A prática que fazia antes e aquilo que eu aprendo lá. Eu aprendo desde a parte da fisiologia, da parte biológica até a parte de humanas. Acho que é um dos poucos cursos que está dentro das 3 grandes áreas de conhecimento. Exatas, humanas e biológicas. Então, o aluno acha que nunca mais vai ver sobre física, vetores, matemática. Vai sim. Vai. Tem biomecânica. Tem e tudo. muito desse comportamento, até para acompanhar as novas tendências, né? Sim. E até um dos conteúdos que a gente trouxe ultimamente é justamente a gestão dentro do esporte. A gente fala de finanças pessoais, a gente cuida, na verdade, de abarcar uma área muito grande para a formação desse profissional. Legal. Arthur José Esquariz de Carvalho, professor de Educação Física do Centro Universitário Salesiano, compartilhando um pouco também do seu conhecimento aqui com os nossos ouvintes. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês na CBN. É um prazer estar com os ouvintes, né, na CBN. E até uma próxima. Até a próxima. Sempre bem-vindo, Arthur. 3h25, vamos fazer um intervalo? Vamos lá.